Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje, sábado, dia 20 de junho de 2020, 10 horas da manhã, eu sou André Gomide e junto com Carlos Freze e Beto Pérez, esse é o programa Diálogos do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Na semana passada, no último programa, nós falamos sobre a conjuntura das cidades inteligentes, como é que ao longo do tempo isso foi se construindo. Terminamos ali falando sobre a questão dos dados e das informações, que são o grande capital do século XXI, o petróleo do século XXI. E no programa de hoje, então, nós vamos falar mais detalhadamente sobre o que são, afinal de contas, as tais cidades inteligentes. Depois, na semana que vem, vamos falar sobre o Plano Mestre das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, e vamos finalizar com a nossa grande plataforma chamada NACI, que é o Núcleo de Ativação e de Sustentabilidade das TICs. Semana que vem, então, com o Dória Porto, vai ser nosso convidado, e na outra semana, fechando esse grupo de 4 episódios dessa série sobre cidades inteligentes, nós vamos ter o Carlos Freze falando pra gente aí sobre essa plataforma que ele desenvolveu e que vai ajudar as cidades brasileiras a avançarem nesse século XXI. Bom, vamos então direto ao assunto, né? Carlos Freze e Beto, depois mais pra frente aí eu passo a palavra para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, só falar alguma coisa, só dá uma sinalizada aí que eu passo a palavra. Bom, cidade inteligente. Eu posso dizer assim, para simplificar, né? Para as pessoas que são leigas no assunto, o próprio nome já diz o que é, né? Uma cidade inteligente é aquela que funciona de maneira inteligente. Claro, isso significa trabalhar em todas as suas dimensões, em todas as suas camadas, né? Como nós falamos no programa anterior, as grandes empresas de tecnologia da informação e comunicação, que empresas são essas? As famosas Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Cisco, IBM, as grandes empresas, Huawei, né, as empresas que todo mundo costuma ouvir falar no dia a dia, elas já sabendo que os dados e as informações eram o grande capital do século XXI, e sabendo também que os dados e as informações se encontram nas cidades, porque é óbvio, as pessoas moram nas cidades, elas começaram a implantar suas câmeras de vídeo monitoramento, seus sensores, seus smartphones, suas plataformas tecnológicas, seus computadores, enfim, essas tecnologias todas que a gente usa no dia a dia, né? Relógios que têm que também passam informações, né, que você, tipo o Apple Watch, enfim. E com essas tecnologias, então, eles começaram a garimpar os nossos dados, as nossas informações para poder vender isso, né, ganhar dinheiro e, enfim, traçar suas estratégias e tal. Com isso, essa colocação dessas tecnologias nas cidades transformou as cidades num que a gente chama de cidades digitais. Digitais porque estão digitalizadas com essas tecnologias. E isso é o que nós temos hoje em quase todo o planeta, quase todo o mundo, né? Especialmente no Brasil. No Brasil, todas as cidades que estão trabalhando para serem cidades inteligentes, elas são hoje, na verdade, o que a gente chama de cidades digitais. Para que ela seja inteligente, em termos de tecnologia, a primeira coisa que tem que ser feita é
fazer a integração dessas tecnologias. O que significa isso? Significa que as câmeras de vídeo monitoramento, por exemplo, elas precisam ser integradas aos sistemas de saúde, aos sistemas tecnológicos da educação, aos nossos celulares, e vice-versa, quer dizer, ou seja, a gente tem que fazer um negócio que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, fazer com que a operação dessas tecnologias, desses sistemas, aconteçam de maneira integrada. Por quê? Porque senão você não consegue fazer cidade inteligente. Eu preciso que a câmera de vídeo monitoramento, que vai detectar lá um problema de segurança, se ela pega ali um assalto, alguma coisa, ela tem que estar integrada, por exemplo, às escolas, porque se é uma criança que foi ali assaltada ou que foi sequestrada, né, já que a câmera ela reconhece hoje, né, pela face a identidade das pessoas, se ela está integrada ao colégio, ela consegue identificar imediatamente de qual escola aquela criança vem, quem são os pais dela, como fazer para entrar em contato rapidamente com a família. Enfim, eu estou dando aqui um exemplo simples, né, para que as pessoas leigas no assunto possam entender. Você precisa ter essas informações também integradas com o sistema de saúde, não só para a questão da segurança, mas, por exemplo, a prefeitura precisa saber, né, quantas pessoas estão fora da escola e qual que é a relação disso com o aumento ou não de casos de pessoas que adoecem, que, sei lá, vão pro posto de saúde com algum problema psicológico, enfim. Hoje as prefeituras não têm esses dados de forma organizada, de forma rápida, porque, muito embora tenham as tecnologias, elas não estão integradas, elas não fazem esse cruzamento de dados para dar a chamada inteligência na gestão pública, né? Imagina se o prefeito tem essas informações organizadas, bem feitas, ele pode traçar planos, traçar estratégias que são mais adequadas e que, portanto, economizam recursos e podem levar melhores serviços e melhor qualidade de vida para toda a população. Então, assim, a cidade inteligente é isso, é você fazer a integração dessas tecnologias todas que já estão disponíveis, né, para que você possa trabalhar os dados e as informações de maneira correta. Agora, como a gente sempre vem falando, e falamos no programa passado, na questão da conjuntura, não é só tecnologia, cidade inteligente. A tecnologia é um elemento, ela é um meio para facilitar a gestão da cidade. Uma cidade, ela precisa ser pensada nas suas 5 camadas, que a gente fala, né? Quais são as 5 camadas? A primeira são as pessoas, que é o objetivo principal, é a coisa mais importante que nós temos na cidade, são as pessoas. Então, a primeira camada que a prefeitura precisa estar preocupada é como fazer a inclusão das pessoas na questão da tecnologia, que a gente chama de literacia digital, né? Literacia, como já expliquei também uma vez aqui, literacia é fácil da gente entender na língua portuguesa, né? Na língua, por exemplo. Nós aqui falamos a língua portuguesa com literacia, ou seja, ela é natural para a gente, você já nasce com aquilo, você fala de uma forma natural, sem precisar ficar raciocinando, ou seja, aquilo faz parte de você, né? Então nós temos literacia na língua portuguesa. Quando a gente fala de literacia digital, é a necessidade de incluir as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham, então, as tecnologias como algo natural para elas, tendo em vista que os serviços todos hoje já são prestados por essas tecnologias, né? Uma criança que nasce hoje, ela já nasce nesse mundo digital, ela já nasce com essa literacia digital. Mas nós, que já somos mais velhos e tal, né, nós aqui ainda temos facilidade, mas se pegar as pessoas mais idosas, hoje elas têm muita dificuldade, né, de lidar com essas tecnologias. Então a gente precisa trabalhar isso. E tem outra questão, né? Recentemente saiu aí uma pesquisa, uma informação que mostra que em torno de 56% dos brasileiros não têm acesso à internet. Olha que loucura. Quer dizer, nós estamos num mundo que é totalmente tecnológico, totalmente ligado na internet, as coisas acontecem na internet e 56% da nossa população não tem acesso a isso.
Então, essa é a primeira camada que precisa ser trabalhada, como incluir essas pessoas, como levar conectividade para as pessoas. Conectividade, assim, como é que você se conecta à internet, a capacidade de ter acesso a dados, né? O 4G, o 5G que está vindo, enfim. Como levar isso para a cidade toda, para as pessoas todas. Então, as pessoas são a primeira camada a ser trabalhada na cidade inteligente, né? Vejam que não estou falando de tecnologia ainda. A segunda camada que a gente fala é o subsolo da cidade. Ora, nós precisamos falar de saneamento básico, né? Boa parte das cidades brasileiras não tem saneamento básico, que é um negócio que é fundamental para a saúde, né? Para uma melhor qualidade de vida. Nós temos nas cidades os fios, que a gente chama de fiação aérea, né? Isso enfeia demais as cidades, aquele monte de fio de energia elétrica, fio de net, fio de telefone, fio de um monte de coisa, né? Que enfeiam as cidades. Esses fios precisam ser enterrados, né? A gente precisa fazer no subsolo as galerias técnicas, ou seja, são galerias mesmo que as pessoas, você pode entrar, né, os técnicos podem andar dentro dela e você segmenta os tubos por cores. Então você tem lá o tubo de como é que fala? Esgoto, você tem o tubo, a tubulação de água, você tem o tubo lá onde passa a fibra ótica, um outro tubo onde passa a telefonia, enfim, cada um com uma cor, tudo organizado, né? Com isso você pode fazer o que a gente chama de plano diretor de subsolo, ou seja, o subsolo da cidade pode ter um plano em que aqui de cima, né, a prefeitura sabe onde está cada coisa. Então, se você tiver um problema de vazamento, algum fio ali que para de funcionar, alguma coisa que rompe, enfim, você consegue atuar diretamente ali sem precisar sair rasgando as ruas, né? Então isso ajuda na gestão, ajuda a baratear a gestão da cidade. A terceira camada é a que a gente chama, o solo, né? O solo da cidade. Então pessoas, subsolo e agora o solo. Ainda não falamos de tecnologia, né? No solo nós estamos falando de urbanismo, nós estamos falando de pensar uma cidade em que você tenha calçadas decentes para que as pessoas possam andar, né? Privilegiar a mobilidade do pedestre, né? Hoje, se você, na grande maioria das cidades, se uma mãe sai de manhã para passear com o filho num carrinho, né? A gente sabe a dificuldade que toda hora tem buraco, no meio da calçada tem um poste, ela tem que desviar, ir para a rua, voltar, né? A pessoa que tem problema de mobilidade, dificuldade de mobilidade, que anda em cadeira de rodas, vive passando aperto por causa dos buracos, enfim, precisa arrumar, isso tem que ser arrumado na cidade, senão não podemos falar de cidade inteligente, né? Nós temos que pensar em estrangular o veículo, o carro, né, para privilegiar transportes coletivos. Se muita gente andar de transporte coletivo, a gente vai ter transportes coletivos melhores. A gente pode ter o metrô nas cidades grandes, você pode ter os VLTs, que são os veículos leves sobre trilho de menor porte nas cidades menores. Nós precisamos pensar em construções sustentáveis, né? As novas construções têm que ter captação de água da chuva, reuso de água, né? O que é o reuso de água? Você lava a roupa, por exemplo, na máquina, né, de lavar roupa, e aquela roupa aquela água, perdão, vai toda embora, né? Quer dizer, um desperdício de água muito grande. Aquela água, ela poderia entrar num sistema que depois fosse para descarga do banheiro, por exemplo, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo em que a gente dá descarga com água potável. Olha que maluquice. A água, que é um recurso importante, é um recurso que vem se escasseando, quer dizer, vem perdendo força, espaço, né? Quer dizer, as pessoas já têm hoje empresas que têm satélites para ver onde é que tem água no mundo, quer dizer, é um recurso que começa a se tornar escasso e a gente dando descarga com água potável. Então, precisa repensar isso nas construções. As construções precisam ter elevadores inteligentes, né? E olha a importância da literacia digital, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando você pega um prédio comercial hoje em dia, muitos deles têm aquele chamado elevador inteligente, que você chega ali na portaria, digita o número que você quer subir e ele já fala para qual elevador que você vai, o A, o B, o C, o D, enfim. Legal. Só que como é que as pessoas fazem? Chega um grupo de 5 pessoas, né? Juntas,
estão juntas e vão para o mesmo andar. Elas vão ali e apertam um andar lá, que elas vão 10, e as outras 4 não apertam, porque estão juntos. Então, e ele fala lá pro B. Aí aquelas 5 pessoas vão lá pro B. Só que não é assim. Para a inteligência ali funcionar, cada um dos 5 que vão usar os elevadores, os 5 tem que apertar. Ou você aperta 5 vezes, né? Somos 5 pessoas, você aperta 5 vezes o número 10, para que o elevador, para que a inteligência do elevador entenda o seguinte: ali no elevador A eu mandei 5 pessoas. Né? Então ele vai regulando o sistema, já sabe peso, essas coisas e tal. As pessoas não sabem disso. O que é isso? Falta de literacia digital. Né? Então essas coisas precisam ser ensinadas. Né? O que mais que tem do solo? Bom, enfim, toda essa parte de urbanismo, de arquitetura, de novas construções sustentáveis, né? A gente pensar a cidade, então são as 3 camadas por enquanto: pessoas, subsolo e solo. Agora sim eu vou começar a falar de tecnologia. A 4ª camada é a chamada infraestrutura tecnológica. Ora, o que isso significa? Pra gente, se nós precisamos levar a internet para todo mundo, se a gente precisa desses dados, dessas informações de toda a cidade, a gente tem que fazer com que toda a cidade tenha conectividade, tenha condições de você levar, transmitir esses dados, essas informações, colher dados e informações em toda a cidade. Hoje, a infraestrutura tecnológica mais democrática que a gente tem, a melhor que a gente tem para isso, né, é o parque de iluminação pública. Por quê? Porque o parque de iluminação pública chega em todos os lugares da cidade, até nas áreas mais remotas, nas áreas mais pobres, chega lá um ponto de iluminação. Então, se a gente troca as luminárias, né, você tem o poste e tem aquele braço e a luminária. Se você tira aquela luminária e coloca uma luminária chamada luminária inteligente, você faz com que cada luminária da cidade se conecte com a luminária do lado, que se conecta com a outra do lado, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. E com isso você cria uma rede de transmissão de dados na cidade, o chamado Smart Grid, uma tradução livre, uma rede inteligente, né, de transmissão de dados. Então com isso você consegue levar Wi-Fi, por exemplo, com internet de alta velocidade para a cidade toda. Você consegue botar sensores na cidade toda para pegar informações de temperatura, de clima, de acidentes, de quantas pessoas passam por ali naquele momento, enfim, as mais diversas informações que a prefeitura precisa, né, você consegue fazer através do parque de iluminação inteligente. Em cidades europeias, americanas, asiáticas, você já tem esse Smart Grid funcionando. Você vai em qualquer cidade europeia hoje, quando você chega lá, você liga o seu celular, né, e ele pergunta: você quer acessar a rede da cidade? É gratuita, né? Ou você quer pegar uma rede de alta velocidade e pagar, sei lá, 5 euros por dia? A opção é sua, né? Não, eu tô sem dinheiro, não quero gastar dinheiro, eu vou acessar a rede aqui da cidade, que é boa, ela não é ruim, mas ela é mais lenta. Não, eu preciso de alta velocidade, que eu tenho que transmitir uns documentos aqui. Você paga 5 euros e acessa uma... Só que você tem essa possibilidade porque isso está na cidade toda, né? Através do parque de iluminação. Então é um sistema que já funciona no mundo todo e que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Além do parque de iluminação, você tem que ter um sistema de fibra ótica na cidade, no subsolo da cidade, para que você capte esses dados, essas informações, e a fibra ótica transmita esses dados, essas informações, para um terceiro elemento da cidade, que é o chamado centro de operações. O centro de operações da cidade é uma sala, né, onde você tem monitores. Todo mundo conhece muito do Rio de Janeiro, que aparece sempre aí no Jornal Nacional, no Fantástico, sei lá, nas televisões todas aí, sempre aparece lá o Rio de Janeiro, né, no Centro de Operações do Rio. Então são monitores em que a fibra ótica leva para lá os dados e as informações, e ali, com a quinta camada, que é a plataforma de internet das coisas, né, a inteligência artificial, esses dados vão ser cruzados e a gente então vai ter relatórios gerenciais e tudo para que o prefeito possa fazer uma boa gestão da cidade. Então, isso é que é uma cidade inteligente, né? É a cidade que trabalha 5 camadas: as pessoas, o subsolo, o solo, a infraestrutura tecnológica
e a plataforma de internet das coisas com inteligência artificial. Por isso que nós, do Instituto, da Rede, desde 2010 que eu, Freis, Dória Porto estamos estudando esse assunto, né, a gente chegou à conclusão de que a cidade, o termo correto não é cidade inteligente. O termo correto é cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. Por quê? Porque é esse termo que a gente chama de chiques, porque é esse termo, né? Não é xisque, né, Frei? Xisque é coisa de galinha ciscando, xisque, xisque, xisque. Né? O termo correto é chiques. Né? Tem gente que às vezes confunde aí, e escreve xisque, né? Parece galinha ciscando, xisque, 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 mas tá errado. O termo correto é chiques, né? Cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. E nós alcunhamos esse termo porque ele pega justamente essas 5 camadas da cidade para que a cidade possa efetivamente ser inteligente. Senão, ela vai ser só uma cidade digital melhorada. Né? O cara vai dizer, é só cidade inteligente. O cara vai pegar, vai ficar implantando novas tecnologias, faz ali uma PPP de iluminação pública, coloca ali uma tecnologia qualquer. Não resolve, porque a cidade tem que ser pensada de maneira integrada, em todas as suas dimensões, em todas as suas camadas. Por isso o termo chiques, né? E estamos lançando agora, eu acredito que essa semana, o nosso editor lá está terminando de fazer o livro, né? Não sei se essa semana agora, acho que já lança aí, o futuro é das chiques, né? Como construir agora as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, com uma coisa interessante, viu, Freis? Nós temos lá no livro o prefácio da Dora Kaufmann, que é colunista de inteligência artificial da revista Época Negócios. Nós vamos ter o prólogo do Lex Paulson, que foi coordenador da campanha do Barack Obama e da campanha do Emmanuel Macron. Nós temos lá uma carta do Peter Fattelnig, que é o ministro conselheiro da União Europeia para os Estados Unidos, né? E nós temos diversos artigos, tem o meu artigo, o seu artigo, o artigo do Dória, onde a gente explica, a gente destrincha, né, os conceitos das chiques, e temos um monte de especialistas brasileiros e europeus. O livro está fantástico, com um estudo de casos, um negócio bem robusto, e termina com o pós-fácil, que é do Cláudio Lima, né, que também é da nossa rede, que é um dos caras que coordena o blockchain lá nos Estados Unidos, um grande especialista que traz para a gente aí uma plataforma já para resolver o problema das cidades no pós-Covid, no pós-pandemia. Então, assim, é um livro imperdível, né, que vai ser a Bíblia das cidades inteligentes, das cidades humanas, criativas, sustentáveis, das chiques no Brasil. Freis, fale lá. Eu só quero complementar que você comentando das chiques, né? E que todas essas plataformas que o André comentou, elas geram muito dado e informação, e na inteligência artificial, isso tudo tem que estar integrado, né? Porque já pensou quanta informação estão gerando? E aí a gente precisa do sistema analítico e do sistema de gov, sistemas eletrônicos para governança, para tomada de decisão pelos gestores públicos, somente complementando, então, como é que isso tudo chega na mão lá do gestor público. Traduz todos esses dados, vai traduzindo, usa um sistema analítico que vai fazer uma interpretação, vai dar uma análise sobre aqueles dados todos, consolida isso tudo e gera uma plataforma do painel de decisão que o gestor público, o prefeito e as secretarias municipais vão ter isso na mão, lendo tudo isso para tomar decisão. E aí o André falou bem, se essas coisas são digitais apenas, elas não estão integradas, elas não estão... Então, acontece uma cidade digital, uma informação num setor que fica isolado, no outro setor que fica isolado, no outro setor que fica isolado, e o prefeito não sabe nada do que está acontecendo. E como o André bem explicou, se eu não tenho todas essas informações integradas, eu não sei como tomar a decisão, de fato, mais eficiente para a gestão do meu município. Se por um lado tem um alagamento acontecendo e no outro uma saída de escola ou o trânsito, eu não sei como cruzar essas coisas para poder facilitar o fluxo das pessoas dentro da cidade, como um exemplo. Muito bem, Frei, você traz uma coisa importante, porque é o seguinte, o grande problema da gestão pública brasileira, né, é que as secretarias da cidade, elas funcionam como silos, né? Cada uma faz o
o seu trabalho de maneira isolada, cada um pensa no seu umbigo ali, o cara da saúde pensa só na saúde, o da educação pensa só na educação, e não há uma integração entre todo mundo para você definir políticas que sejam integradas, porque é a única forma de você transformar é integrando as políticas. E aí quando você vem com a questão da digitalização e do e-gov, né, que é o e-gov e-government, é o governo eletrônico, né? As prefeituras até fazem os seus sites, tem lá seus aplicativos e tal, mas é o que eu falei, são cidades digitais, elas não se integram, né? Hoje existe um conceito que o Dória Porto vai explicar aqui na semana que vem, que é o de e-gov inteligente, quer dizer, é o governo eletrônico inteligente. Não basta o governo ter site, ter computador, ter sistema de saúde, ter sistema... Não. Ele tem que ter sistemas que são interoperáveis, ou seja, que se integram, né, que um conversa com o outro para você ter isso exatamente que o Freire acabou de falar, para que você tenha uma gestão inteligente, uma gestão integrada. Esse é o conceito. Enfim, isso é a cidade inteligente, essas são as chiques, né, de maneira simples, para as pessoas entenderem. No livro a gente detalha mais, a gente... Não vou me estender muito mais sobre isso. Nós, semana que vem, vamos falar do Plano Mestre e depois vamos falar do Nasci. O que significa, rapidamente só, o que significa isso? Nós desenvolvemos duas plataformas, uma chamada Plano Mestre de Cidades Inteligentes e a outra chamada Nasci, Núcleo de Ativação e de Sustentabilidade das CHICs. O que significa isso? Plano Mestre é planejamento, né? A cidade inteligente, ela precisa ser trabalhada nas 5 camadas, as tecnologias precisam estar integradas, só que a gente tem um problema que é o seguinte, as pessoas saem fazendo isso de qualquer jeito sem se organizar. Como isso é um projeto de longo prazo, que ele tem entregas imediatas, tem coisas que já vão acontecendo nos primeiros 2, 3 meses, mas ele é uma jornada que leva aí quase 20 anos, né, para você ter uma cidade completamente inteligente. Então você precisa planejar. Se você não planejar, se você não traçar essa estratégia, né, no longo prazo, você vai errar, você vai sair fazendo coisas que ali na frente não vão se conversar. É como se você fosse fazer um túnel que sai de um lado, outro do outro. Se você não planejar, na hora que for encontrar um com o outro para você conectar, de repente um tá mais para frente que o outro, aí você tem que fazer curva ou desfazer para refazer, né? Então você tem que planejar. É a mesma coisa, né, do túnel com a cidade inteligente. Então nós bolamos uma metodologia, o Plano Mestre de CHICs, que é um plano mestre que dá lá o passo a passo, as diretrizes de tudo que tem que ser feito, né, para que você tenha esse desenho completo. Só que não adianta você planejar se você não operacionalizar. Né? Planejou, agora tem que botar em operação. E essa operação ela tem que garantir a sustentabilidade ao longo do tempo. Por isso que nós criamos o NACI, o Núcleo de Ativação, quer dizer, é um núcleo que é montado dentro da prefeitura, com a participação da prefeitura, de membros da sociedade, aonde você ativa a questão da cidade inteligente, né, baseado no Plano Mestre, e dá sustentabilidade, ou seja, você vai ajudando a fazer a operação de tudo aquilo que está desenhado no Plano Mestre, você vai dando a operação ao longo do tempo, para garantir a sustentabilidade desse projeto no longo prazo, né? Mas aí nós vamos detalhar então no próximo programa como é esse Plano Mestre, que diretrizes são essas, como se trabalha com isso, e por fim o Freire vai explicar para a gente como é que funciona o NACI, do que ele é composto, todas as fases que ele tem, desde do nascimento, desde a instalação dele na cidade até lá, depois de 20 anos, como é que ele vai estar ajudando a cidade a operacionalizar, enfim. Então, nós temos aí mais 2 programas para a gente detalhar isso tudo. Com relação ao conceito de cidades inteligentes, eu paro por aqui. Vou passar a palavra para o Freire rapidamente para finalizar, depois se o Beto quiser falar alguma coisa, e aí a gente encerra o programa de hoje. Vamos lá, Carlos Freire, com você. Vamos lá. Bom, então com a palavra. Em primeiro lugar, eu não esqueci da conversa da semana passada, que eu disse que eu iria vir com a minha camisa do Star Wars. Está aqui, ó. Star Wars. Eu prometi. Vocês esqueceram, tá? Na próxima você vai ter que vir sozinho.
Eu ia falar agora há pouco, assim, a hora que eu olhei pra você, eu vi que você tava com a camisa de Star Wars, eu falei, poxa vida, hoje eu nem posso falar assim, o Freis, meu amigo Freis tá tão elegante lá no sul e tal. Eu falei, deixa quieto. Eu não ia falar, mas já que você falou, então, pô, né, o cara tá aí de Star Wars, muito bacana. Virei, aqui, como é que a gente fala? Um geek, né? Que ficam imitando seus astros, atores preferidos. Mas eu não vou falar disso agora. Só para lembrar vocês, vocês Você prometeram. tá parecendo o mestre Yoda aí, mas vai lá. Com a barba, daqui a pouco eu atinjo. Pode ser o Luke Skywalker no último filme, tá? Não, pô, o Luke, no último filme tudo bem, que ele já tava mais pra lá do que pra Mais cá, né, gordo, Freis? tá? Pra lá, porque já tá Você já, quase morrendo. já tem mais passado do que futuro, né, Freis? Então. Por enquanto. A não ser que eu consiga atingir Não, meus 120 anos por planejados. enquanto não, isso é pro resto da vida agora. Bom, pessoal, Mas vai lá. lembrando assim, falando tecnicamente, né, que esses conceitos não nasceram agora. Né, e o André está trazendo um conceito que, infelizmente, no nosso país começou muito tarde. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o mundo todo e fazer muitas pesquisas durante minhas ações com as agências governamentais e, no passado, com duas agências de governo. E eu pude percorrer o mundo e ver o que acontecia. E realmente isso acontecia no mundo. O tal do Smart Grid, como o André colocou, ele já vinha surgindo em várias cidades do mundo todo, muito na pesquisa da energia elétrica, né? A energia elétrica com medidor inteligente sendo colocado nas casas para poder medir o consumo de energia. E tentavam fazer que aquela comunicação entre os postes também pudesse ser uma comunicação com o próprio fio, mandando informação para as casas. Então, a concessionária de energia se comunicava com a sua casa e tinha informação em tempo real. A evolução disso foi justamente essa sensorização dos postes, que você coloca vários sensores Wi-Fi, faz a comunicação de poste para poste, e você tem uma rede integrada que é mais barata, mais popular, e você tem uma banda estreita ou banda larga, tem comunicação associada, e torna a cidade inteligente com recursos da própria cidade. Né? Você não precisa contratar um terceiro, uma operadora de telecomunicação para fazer a internet funcionar dentro da sua cidade e torná-la inteligente. E ali o poste se torna o cara, o grande ator para desenvolvimento das cidades inteligentes. A gente cria assim, o poste virou o Deus da cidade inteligente porque ele vai conectar tudo. E isso é uma mudança realmente de fato no conceito. E em paralelo acontecia alguma coisa também com as operadoras de telecom, por exemplo, empresas de telecomunicações que também detinham o mercado, né? Então, as operadoras de telecom começaram a criar os seus periféricos para poder fazer conexões. Lá naquelas épocas eram o 2G, 3G, surgiu o 4G, e hoje grande parte da população tem o seu celular, e agora vem surgindo o 5G, que já é lá para a internet das coisas, para conectar as coisas. Então, dois grandes grupos no mercado começaram a operar o conceito de cidade inteligente. Em determinado momento, eles se unem e tem, então, as questões hoje da telecomunicação e das questões de comunicação nas cidades inteligentes. Então, que foi a base de formação do Smart Grid para uma cidade inteligente. Né? E, na minha experiência, o que acontecia já no mundo não era só tecnologia. Os espaços públicos começavam a ser criados e modificados para que a população viesse a tomar conta de volta do que era seu, para ter convivência, para ter harmonia. Então, eu vi isso em vários países, os espaços públicos conectados com tecnologia e as pessoas se integrando nesse espaço público para ter uma qualidade de vida melhor, uma comunicação melhor com a prefeitura, uma comunicação melhor entre as pessoas, espaços verdes sendo trabalhados com ar, com limpeza, ambiente planejado, limpo, né, que torna o ser humano mais saudável dentro do conceito de humanidade. Então, o mundo todo começou a pegar esse ponto, colocando a economia criativa, colocando o patamar humano em primeiro lugar, né? Criando negócios com base no que se acontecia do desenvolvimento tecnológico com as faculdades, universidades e pequenas empresas, e dando sustentabilidade para o próprio município, porque isso voltava de retorno econômico. E os municípios cada vez mais começavam a ter um crescimento porque absorviam isso como uma economia de mercado. Então, esse é o conceito da cidade inteligente que o André apresentou e que já era aplicado em vários países do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, e que tardiamente nós estamos fazendo no Brasil, mas reconhecendo que a gente tem competência para fazer essas coisas aqui no país. É isso, André. Beleza. É importante só falar uma coisa aqui. Você falou da internet das coisas. Eu tenho certeza que muita gente depois vai me perguntar:
Ah, mas o que é a internet das coisas? Internet das coisas é o que o próprio nome diz, né? É uma rede igual à internet que conecta as coisas. Então, por exemplo, você vai ter a sua casa, a cafeteira da sua casa, a sua geladeira, a sua banheira, a sua janela, seu ar-condicionado, o portão da sua garagem, enfim, porta de casa, tudo conectado, né, com sensores conectado à internet. Então, você vai poder, por exemplo, do seu trabalho, antes de ir para casa, você no final do dia, você acessa a internet ali no computador, né? E vai lá dentro da sua geladeira lá saber se tem Coca-Cola, se não tem Coca-Cola, se tem leite, se está faltando pão, se tem queijo, se tem presunto, enfim. Você vai ter para você saber o que você, se você passa na padaria ou não, o que você compra. Você pode à distância mandar já ligar a banheira para ir, enquanto você vai chegar em casa, a banheira já ir enchendo de água, você já pode ligar o ar-condicionado, você pode verificar se deixou a janela aberta, mandar fechar a janela, quando estiver chegando já mandar abrir o portão, enfim. É a internet que conecta as coisas e que você vai poder operacionalizar, operar, né, essas coisas de maneira remota, ou seja, à distância. Isso já funciona nos Estados Unidos, já funciona na Europa, né? Se você, quem tem o celular iPhone, pode pegar o celular e olhar que tem um aplicativo ali, é uma casinha amarela, o aplicativo chama Casa, né? Esse aplicativo já foi feito para isso, ele já vem no iPhone, já foi feito porque lá nos Estados Unidos e na Europa já funciona. Já vem para você poder fazer toda a gestão da sua casa ali pelo aplicativo. Aqui no Brasil ainda não funciona, porque nós não temos infraestrutura tecnológica nas cidades, né? Então ainda precisamos avançar esse primeiro passo aí. Mas é isso que é a internet das coisas, não tem nada de nenhum bicho de 7 cabeças. Beto Pérez, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Deixa eu ligar meu microfone aqui. Bom, então antes da gente encerrar, eu queria tentar dar uma contribuição aqui com tudo isso que você falou hoje no programa, principalmente lá no início do programa, quando você colocou quando você expôs essa diferenciação entre o que é uma cidade inteligente e uma cidade digital, né? Eu tenho uma situação que há alguns anos eu vivo com a minha mãe, tentando explicar para ela sobre o advento das novas tecnologias, que a minha mãe sempre foi aqui na minha casa a pessoa mais arredia à tecnologia. Então, ela, como tantas outras que eu sei que tem por aí, outras pessoas, ficam assustadas com essas coisas novas, essas máquinas maravilhosas, né, fazendo esse tanto de coisa, e que é muito complicado de mexer, meu filho. É muito difícil mexer com isso aqui, computador, esse celular aqui, toda hora me atrapalha, não sei o quê. E eu tentando explicar para ela, tentando convencê-la de que quando a gente chegar nessa fase das cidades inteligentes, da tecnologia inteligente, e não só digital, e ela vai parar de se preocupar com isso. E aí ela não consegue entender, mas como? Se já é complicado agora, você vai ficar mais sofisticado. E aí eu tentava fazer uma analogia para ela, mas nenhuma funcionava, até o dia que a minha irmã deu de presente para ela o tal da Siri, da Apple. E aí ela ficou desconfiada daquele negócio que a minha irmã falou, você vai chegar aqui e vai falar assim, hey Siri, toca a música não sei o quê, toca a minha playlist não sei o quê, toca não sei o quê. E ela ficou desconfiada, assim. Mas logo ela pegou o jeitinho da coisa e hoje ela não vive sem o tal da Siri. Eu vou lá na varanda da casa dela, tá lá ela tocando música com a Siri e tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela assim, tá vendo? A Siri já é um exemplo do que eu tô te falando. Você tem um comando de voz, você vai pedindo tais músicas, com o tempo a inteligência artificial, o algoritmo dela vai aprendendo como você gosta da sequência de músicas, que tipo de música você vai ouvindo mais de noite, que tipo de música você vai ouvindo mais de dia, e ela vai montando sutilmente, sem você perceber, uma playlist cada vez mais na sua cara. Aí ela para você, tá começando a entender. Aí eu quero agora só colocar de forma, como pergunta para você, uma coisa se estaria mais ou menos certo, como eu falei para ela. Eu disse para ela, eu falei assim, o que eu estou querendo esse tempo todo dizer para você é que nesse futuro que está chegando, da tecnologia inteligente, vai ser o seguinte, as novas, os gadgets, as novas maravilhas tecnológicas vão chegar até a gente, o que as torna inteligente é quanto menos você
como o Alex dizer, quanto mais você começar a não perceber a presença da tecnologia, ou seja, de você ter que fazer, é mais inteligente. Ou seja, é tipo como se fosse numa escala assim, à medida que você começar a não ter que mais prestar atenção ou ter que aprender a operar não sei o quê, quanto menos ela se tornar, como é que eu vou dizer assim, escancarada a presença daquela tecnologia, quanto mais ela se misturar dentro da sua rotina, mais inteligente ela é. E aí eu coloco isso como uma pergunta para dizer se eu estava mais ou menos certo quando fiz essa analogia para ela. Não, você está certo. Primeiro, um beijo para tia Helena. Espero que ela esteja assistindo aí o programa. Uma mulher fantástica, super elegante, sempre nos recebe muito bem lá na casa dela. Mas é isso mesmo, Beto. Só que você acabou de dar o conceito de literacia digital, né? Quer dizer, na verdade, na hora que... Porque para nós, por exemplo, quando a gente usa o celular, né, a gente já usa, é como se fizesse parte da gente, né? A gente não tem dificuldade em falar, digitar, tal. As pessoas mais velhas têm um pouco de dificuldade, às vezes, meu Deus, eu fico procurando aqui o aplicativo, não acho, eu quero atender o telefone, não consigo, enfim. Nós já temos literacia digital nessa questão. E é isso que você falou, na hora que ela já tiver trabalhando com essas coisas todas aí sem dificuldade, né, ela terá literacia digital, né? E obviamente que quanto mais isso vai acontecendo, quanto mais inteligente as cidades vão ficando, as tecnologias vão ficando, mais isso vai facilitando para que essas pessoas tenham a tal da literacia digital. Mas foi muito legal o exemplo que você deu, porque mostra o que é literacia. Vai lá, Freis. Só para lembrar, gostei muito da sua colocação, Beto, porque a gente usa tecnologia o tempo todo, né? E eu me lembro uma ocasião que eu saí e dei uma carona para o André, e estava mais uma pessoa da rede junto. Nós entramos no meu carro e aí, vamos para o lugar, você pode sair, Freire? Posso sim, deixa eu só falar com a minha esposa primeiro. E eu falei assim, ligar para a Luciana. Luciana é minha esposa, tá? E aí eu começo a falar e o André e a pessoa que estava do meu lado olharam para mim assim, o que você está fazendo? Estou ligando, eu estou falando com o meu carro aqui para ligar para a Luciana. E aí isso porque para mim era tão natural fazer uso daquele sistema do carro no dia a dia, que era comum. Então já está falando com o meu carro para ele ligar para a minha casa, etc. e tal. Então esse é o conceito da literacia digital, que a gente usa a tecnologia sem perceber. Tecnicamente, ou no meio científico, a gente chamava isso de computação ubíqua, né? Que é aquele contexto da computação te envolvendo, aí vai ser IoT, telefone, conectores, tudo, que você não percebe que está o tempo todo conectado e fazendo uso na tecnologia de forma natural. Então, com os estudiosos, a gente chamava isso de computação ubíqua no passado, que hoje se tornou real, né? O wearables, a mesma coisa, vestíveis, né? Tecnologias vestíveis. A gente usa tecnologia vestível sem perceber. O tênis ali marcando seus passos, sua pulseirinha aqui na sua corrida, mantendo seu batimento cardíaco, o fonezinho que permite que você escute sem ruído, etc. E tal. Natural. Freis, a minha Siri não funciona igual a sua. Quando eu falo assim, ela é meio maluca, eu falo ligar Freis, ela não encontrei nada para ar fresco. Juro por Deus, ela fala assim. Então, eu não sei se é o meu celular, se eu que não sei falar. Você não sabe falar, André. Você tem que melhorar essa dicção sua, por favor. Tem que ligar Freis. Só ficar o seu S assim, para ele não dizer nada, não achei nada para ar fresco. Freis, tem que falar, se ensina melhor. Freis, vai ver que o sistema dele não é o Siri, é um Siri. É o Siri. Eu acho que ela é uma tecnologia contrabandeada, não é bem a tecnologia certa ainda. Ô, gente, então tá bom, vamos deixar para bater papo depois. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Sábado que vem, então, mais um programa Diálogos, o terceiro episódio dessa série sobre os conceitos de chiques, de cidades inteligentes.
E na semana que vem, então, estaremos aqui com o Dória Porto para falar de Plano Mestre de Chics. Grande abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Abraços.